Olá, vamos aqui resolver a questão 6 da nossa playlist, que diz assim, ó. Rafaela deseja comprar a prazo uma bolsa que custa R$ 210 à vista. Dessa forma, ela pagou a entrada de R$ 150 e um mês depois, mais uma parcela de R$ 80. Assim, qual será a taxa de juros simples mensal que Rafaela teve que pagar nessa operação? Lembrando que a forma do juros simples é J, ou seja, juro, é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Aí, bora analisar aqui, ó. O valor à vista, minha gente, foi 210. Porém, como ela pagou a prazo, teve um juro, né? O valor a prazo ficou de R$ 230. Por quê? Ela deu uma entrada de 150 e depois pagou R$ 80. Então, se você somar aqui, esse valor a prazo, 150 mais 80, dá R$ 230, certo? A primeira entrada que ela deu, que eu coloquei aqui, foi de R$ 150. E após um mês, ou seja, a primeira parcela que ela deu após um mês, foi de R$ 80. Para a gente saber qual foi o juro cobrado, a gente vai só pegar aqui, ó, os 230 que ela pagou, menos o que era à vista, certo? Então, essa diferença vai me dar qual é o juro, tá certo? Porque se não tivesse essa diferença, ou seja, se esse 230 fosse 210, ou seja, não teria tido juros, né? Porque o valor a prazo seria o mesmo valor à vista. Então, não teria cobrado juros. Mas 230 é mais do que 210. Então, o que passa aqui é justamente o nosso juro. Então, 230 menos 210 é R$ 20. Então, agora a gente sabe que o nosso juro, ou seja, o nosso J aqui, ó, da nossa fórmula, é R$ 20. Agora, vocês têm que imaginar um negócio comigo. A gente sabe que ela deu uma entrada, certo, de R$ 150 e após um mês pagou o restante. Aí você tem que ver que, como o juro ele só começa a ser cobrado com o tempo de um mês, ou seja, vamos supor, ela deu esses 150 de entrada, mas depois de um mês, aqui, ó, quando passou esse tempo aqui, certo? É que o juro começou a ser cobrado, ó. O juro começa a ser cobrado. Então, o juro, ele não incidiu aqui na entrada que ela deu. Na entrada não tem juro. Quando começou o juro foi no prazo de um mês, tá certo? Então, aqui, ó, nesse mês aqui, no primeiro mês, ela pagou o juro mais a parcela normal, certo? A parcela normal, então vou chamar de P, tá certo? O juro, a gente sabe que foi R$ 20. Então, quer dizer que essa parcela aqui foi quanto? Bom, a gente sabe que depois de um mês ela pagou R$ 80. Então, quer dizer que desses R$ 80, R$ 20 é de juro, tá? Porque o juro, retomando, os juros, ele só começa a ser cobrado quando a aplicação passa um mês, tá certo? Nessa aplicação aqui, o juro começou a ser cobrado com um mês, tá? Essa entrada não incidiu juro, certo? Mas começou a ser cobrado na primeira parcela, ou seja, quando teve um prazo, aí começou a ser cobrado o juro. Então, quer dizer que o juro ficou nessa parcela aqui que ela deu de R$ 80. Então, se R$ 20 é juro, a parcela mesmo era quanto? 60. Então, quer dizer que a nossa parcelinha aqui, ó, era R$ 60, tá certo? Então, esse 60 aqui é justamente quem? Que é o nosso capital. Porque é sobre esse capital aqui de R$ 60 que foi acrescido o juro. Entenderam? Tenta entender, tá? Volta no vídeo, tenta compreender. Se não compreender, comenta, que eu vou tentar ensinar para vocês essa condição. É muito interessante essa questão. Nos faz pensar, né? Não só pegar dados e jogar aqui nessa fórmula, mas nos faz pensar nas situações, tá? Então, continuando aqui. Então, o capital que eu vou pegar para poder colocar na minha fórmula não é o 210, não é o 230, não é o 150 e nem é o 80. Vai ser o capital que incidiu o juro, ou seja, que o juro aconteceu. E o capital que o juro aconteceu foi R$ 60. Por quê? Porque na primeira parcela, na verdade, ou seja, quando a compra foi feita a prazo, na primeira parcela que ela comprou, ela pagou R$ 80. Mas sobre esses R$ 80, já tem o juro, certo? Então, aqui, ó, se o juro é de R$ 20, então quer dizer que a parcela normal mesmo seria 60. Concorda? Então, seria 60. E o nosso tempo, aqui, ó, o nosso tempo é quanto? É um mês. A questão já diz que depois de um mês da entrada, ela vai e paga o restante, né? Então, agora que a gente já tem os dados, né?
a gente vai pegar e colocar na fórmula, tá? Então, observa, a gente tem o juro, que é R$20. A gente tem o capital inicial, que é R$60. Lembrando que esse capital aqui, você vai pegar o capital cujo capital foi colocado o juro, tá? Então, o capital que foi colocado o juro, que sofreu esse acréscimo de juros, foi R$60. Lembrando que dessa parcela de 80, R$20 já são os juros, tá bom? Agora, o tempo é igual a 1 mês, certo? Então, agora vamos colocar na fórmula. Tá faltando quem? Tá faltando o nosso I, que é justamente a nossa taxa, que é sobre 100. Então, bora lá. O juro é R$20, igual a capital, R$60, vezes a taxa, que é I sobre 100, porque é por cento, tá certo? E aqui, ó, vezes o tempo, que é 1. Aí vamos cortar aqui um zerinho com esse, que é multiplicação, né? Então, a gente vai ficar aqui, ó, com 20, que é igual a I sobre 10 vezes o 6. Aí, multiplicando aqui, ó, esse I sobre 10, quer dizer, I vezes 6, vai dar 6I sobre 10 igual a 20. Só trocar aqui do lado, tá? Pra ficar melhor de visualizar. Aí, dividindo esses 6 por 10, vai ficar 0,6i igual a 20. A gente passa esse 0,6 dividindo, e aí quando você dividir, vai dar i igual a 33,33%. Então, aqui o nosso izinho é quem? É a letra B, 33% aproximadamente, tá bom? Então, gabarito, letra B. Espero que vocês tenham gostado, entendido, certo? Bons estudos, um cheiro e um queijo. Até a próxima. Fui!